Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Poluído, onde descobriremos os desafios da poluição ambiental e o que podemos fazer para combatê-la. Neste episódio, estamos com a participação especial de Fulano, onde iremos falar do conceito de poluição ambiental e seus principais tipos. Na sua opinião, o que você entende por poluição do meio ambiente? É a introdução de elementos potencialmente nocivos no meio ambiente, prejudicando os ecossistemas e as sociedades humanas, sobretudo no que diz respeito à saúde. Quais são os principais tipos de poluição que mais impactam o planeta? Alguns exemplos de tipos de poluição são poluição atmosférica, hídrica, do solo, sonora, visual, térmica, radioativa, etc. A poluição é um fenômeno recente ou sempre existiu? Se sim, o que mudou ao longo do tempo? A poluição, de fato, sempre existiu naturalmente. No entanto, a ação humana se intensificou muito nos últimos séculos, especialmente após a Revolução Industrial. Quais são as principais atividades antrópicas que contribuíram para os diversos tipos de poluição? O uso de combustíveis fósseis, a mineração, o desmatamento, a industrialização e as atividades agrícolas são exemplos claros dessa contribuição. Existe um tipo de poluição que pode ser considerado mais perigoso ou de maior impacto global? A poluição radioativa é geralmente considerada perigosa devido aos seus efeitos nocivos para a biodiversidade, como danos ao DNA e aumentar o risco de câncer. No entanto, a poluição do ar também causa um grande impacto global, afetando a saúde respiratória, cardiovascular e mental. Obrigado por estar conosco, Fulano. Falamos muito sobre o conceito de poluição e como ele se manifesta nas nossas vidas. No próximo episódio, vamos entender, de forma mais detalhada, as consequências da poluição para a nossa saúde e a biodiversidade. Não percam! Bem-vindos de volta ao podcast Planeta Poluído. Hoje, estamos com Beltrano para discutir sobre os impactos que a poluição ambiental causa, tanto na nossa saúde quanto para os ecossistemas que nos cercam. De que forma a poluição atmosférica impacta na saúde humana? A exposição a poluentes está associada ao risco de desenvolver câncer, problemas respiratórios ou cardiovasculares e o agravamento de doenças pré-existentes, como asma e bronquite. Quais são os perigos de consumir água contaminada ou viver perto de fontes aquáticas poluídas? A água contaminada pode conter bactérias, vírus, parasitas e substâncias químicas tóxicas que levam a problemas como diarreia, cólera, febre tifoide, leptospirose, hepatite A, entre outras. Como a poluição afeta a biodiversidade dos ecossistemas? Diante da poluição dos ambientes, muitas espécies não têm um modo de vida saudável, em razão da falta de alimento, dificuldade de acesso à água potável e surgimento de doenças. Podemos sentir os efeitos da poluição mesmo morando longe das indústrias das cidades? Sim, isso acontece principalmente devido à dispersão dos poluentes na atmosfera, que são transportados pelos ventos. Além disso, fenômenos como a chuva ácida podem contaminar solos, rios e lagos em áreas rurais distantes das fontes de emissão. Existe algum exemplo de um local onde a poluição atinge níveis críticos e causou danos irreversíveis? O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, é um exemplo marcante de poluição com danos irreversíveis. A explosão liberou vasta quantidade de material radioativo, tornando uma grande área inabitável por milênios. A contaminação do solo, água e ar resultou em significativo aumento de câncer e malformações na população, além de afetar a fauna e flora locais.
Mas que voz estrondante! Esse é o fim do nosso bate-papo com Beltrano sobre as consequências da poluição ambiental na vida da Terra. Mas, no nosso último episódio do podcast, vamos focar num ponto mais importante: as soluções para combater a poluição. Fique de olho! Chegamos ao último episódio do nosso podcast. Como já entendemos o problema da poluição, é hora de agir. Agora, junto com o nosso convidado Cicrano, iremos conversar sobre as soluções que devemos tomar na luta contra a poluição no meio ambiente e construir um futuro mais sustentável. Quais são as principais estratégias para combater a poluição em larga escala, seja em nível governamental ou industrial? Governos devem criar e fiscalizar regulamentações que promovam práticas sustentáveis e energias renováveis. Já as indústrias precisam focar na redução de emissões, usar tecnologias limpas, gerenciar resíduos de forma eficiente e adotar a economia circular. Existem tecnologias que estão em desenvolvimento para reduzir ou eliminar os impactos da poluição? Sim, sendo uma delas, as tecnologias de captura de carbono. São métodos que capturam e armazenam dióxido de carbono, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Podem ser aplicados em diversas fontes, como usinas, indústrias e até diretamente na atmosfera. Quais são as ações mais eficazes que cada um de nós pode inserir no cotidiano para reduzir nossa pegada de poluição? As ações mais eficazes incluem a redução de consumo de produtos descartáveis, a escolha de transportes mais sustentáveis, a economia de energia e água, a promoção da reciclagem e o consumo de produtos locais e orgânicos. Qual a importância da educação e conscientização ambiental? A educação ambiental é considerada importante, pois promove o entendimento da interdependência entre o ser humano e o meio ambiente, incentiva a adoção de práticas responsáveis e capacita as pessoas a agir como cidadãos conscientes e agentes de mudança. Você acha que nós temos grande responsabilidade pelo futuro da poluição? Acho sim, porque as ações individuais e coletivas impactam diretamente o meio ambiente, levando a consequências graves como o aquecimento global, perda de biodiversidade e escassez de recursos. E assim, concluímos o nosso podcast Planeta Poluído. Estamos muito felizes por você, Cicrano, ter presenciado o final dessa maravilhosa série. Lembrem-se, um futuro mais limpo e saudável depende de todos nós. Esperamos que este podcast tenha inspirado vocês a pensar e agir de maneira correta e sustentável. Até a próxima!